Espero que sim. Aqui está tudo ótimo. Hoje, para começarmos o nosso dia, vamos começar com uma oração. Então, feche seus olhinhos, cruze suas mãozinhas e vamos orar junto comigo. Papai do céu, muito obrigado por mais uma noite de paz, por mais uma noite de bênção. Muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu. Abençoe minha mamãe e meu papai. Me abençoe a cada dia, Senhor. Muito obrigado por mais uma devocional. Senhor, permite que o Senhor entre na nossa casa e na nossa vida, para que eu e a minha família serviremos todos os dias ao Senhor. Muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar, crianças? Em nome de Jesus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Minha família pertence ao Senhor e tem prazer em adorá-lo. Nós esperamos em suas promessas, temos prazer em adorá-lo, porque Ele é lindo, lindo, lindo como Ele é, porque Ele é lindo, lindo. Seremos tudo que Ele quiser, porque Ele é santo, santo, santo como Ele é, porque Ele é santo, santo. Seremos tudo que Ele quiser. É hora de estudar mais uma linda história. A Bíblia vou abrir, nela aprender lições tão importantes que me ajudam a crescer. Crescer como Jesus, a todos sempre amando e de Deus sempre falando. É hora de estudar mais uma linda história. A Bíblia vou abrir, nela aprender lições tão importantes que me ajudam a crescer. Crescer como Jesus, a todos sempre amando e de Deus sempre falando. Olá, crianças! Estamos juntos para mais uma devocional. Eu sei que você já está no seu lugar tranquilo, já pegou a sua Bíblia e bora estudar mais um pouquinho da Palavra de Deus. Então vamos lá, crianças! A Bíblia, a Palavra de Deus, nos conta uma história maravilhosa que nos fala sobre uma casa. Uma casa que foi construída em um lugar muito interessante. Você sabe me dizer como é construído um muro? O que leva em um muro? Tijolos, cimento, vai se colocando um tijolo em cima do outro e tem muros bastante grandes, não é verdade? Mas você já ouviu falar de um muro que fosse capaz de ser construído em cima dele uma casa? Pois na nossa história de hoje, você vai me ajudar a contar esta história que a Bíblia nos ensina e você também vai ser convidado a usar da sua criatividade, da sua imaginação. Aqui eu tenho uma caixa e essa caixa aqui vai representar o muro da nossa história, tá bom? Então, como todo muro tem um acabamento, nós também vamos colocar um acabamento no nosso muro, ok? E a casa? A casa, olha só o que representará a nossa casa, construída em cima do muro. Essa jarra? Não, a partir de agora,
ela é uma casa. Isso mesmo. E quem morava nessa casa? Será que você sabe? Ah, eu acho que você sabe. Se você não sabe, você vai aprender agora. E se você esqueceu, você também vai lembrar. Olha, nesta casa morava Raabe. E quem era Raabe? Raabe, a Bíblia nos diz que ela era uma mulher pecadora. Por que pecadora? Porque ela vivia de maneira que não agradava a Deus. E viver de maneira que não agrada a Deus, a Bíblia chama de uma vida em pecado. E o pecado nos separa de Deus, nos deixa afastado de Deus. Então o pecado é algo muito triste, muito terrível, que a Bíblia diz que precisa ser castigado. E o maior castigo para o pecado é ficar separado de Deus. Então, se eu e você mentimos, falamos palavrão, coisas que desagradam a Deus, essas atitudes nos afastarão de Deus, porque são pecado. E o nosso Deus é santo, limpo, puro e não gosta do pecado e não é amigo do pecado. E Raabe, ela tinha uma vida desse jeito, sabe? Uma vida que não agradava a Deus, uma vida de pecado. Mas, na época em que ela viveu aqui na terra, era uma época em que o povo de Deus havia sido liberto do Egito pelo poder de Deus. Você lembra das 10 pragas do Egito? Você lembra da semana passada do nosso devocional que nós aprendemos sobre Moisés, sobre a sua mãe Joquebede, que foi uma heroína corajosa de escondê-lo para poupar sua vida, e Deus usou a vida de Moisés para libertar a vida do povo de Israel. O povo de Israel então saiu do Egito, liderado por Moisés, mas depois de muito tempo Moisés morreu e precisava de pessoas que o sucedesse, que liderasse o povo. Então a Bíblia nos conta sobre Josué. Josué liderou o povo depois que Moisés morreu, e o povo de Israel andava pelas nações até chegar na terra que Deus havia prometido. Mas muitos daqueles que saíram do Egito, que foram libertos, eles haviam esquecido a promessa, não confiavam mais. Então todos que deixaram de acreditar no poder de Deus e nas profecias e promessas de Deus haviam morrido, e só estava vivo aqueles que permaneciam acreditando. E Josué, que liderava o povo naquela época, era um deles. E chegou a hora de Deus, então, cumprir mais uma das suas promessas, que daria aquela terra. E Josué, então, chamou entre aqueles homens 2 homens espias, que iam com uma missão muito importante. Aqueles espias iam para uma terra chamada Jericó. E lá em Jericó, quem é que morava lá? Vocês lembram? Raabe. E onde Raabe morava? Na casa construída em cima do muro. Então, aqueles espiões foram com uma missão de olhar a terra, ver se realmente era boa, de ver os moradores, se eram valentes, se eram corajosos. Crianças, a Bíblia nos conta que eles foram com essa missão e eles realmente viram tudo que estava lá. E foi impressionante o que eles viram. Impressionante também era como aquele povo estava diante de ouvir o que se falava do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aquele povo, habitante de Jericó, eles tinham medo, eles estavam temerosos, porque eles ouviam falar que o Deus daquele povo era um Deus todo-poderoso, que dava vitória, que fazia aquele povo vencer todos que o enfrentassem. E Raabe, mesmo sendo uma mulher que vivia cometendo pecados e desagradando a Deus, Raabe também, ela, em ouvir
os ensinamentos, em ouvir o que se falava de Deus, ela também acreditava no poder do Todo-Poderoso. A Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, eu e você, nós temos ouvido e aprendido através da palavra que o Senhor Jesus Cristo é o perfeito Filho de Deus, que veio a este mundo com uma missão, receber na cruz do Calvário o castigo do meu pecado e do seu pecado. Jesus é perfeito, nunca fez nada de errado, e ele tomou lá na cruz a culpa do meu pecado e do seu pecado. Ele se colocou no nosso lugar. Sabe, crianças, a Bíblia nos diz que Jesus morreu, mas ao terceiro dia Jesus voltou à vida. E a Bíblia nos diz que Jesus está lá no céu, é adorado dia e noite pelos anjos. Jesus está vivo e ele pode ser o meu Salvador e ele pode ser o seu Salvador. Se você já recebeu Jesus como seu Salvador, saiba que ele nunca te abandona e ele nunca te deixará. E se você ainda não creu em Jesus para ser o Salvador dos seus pecados, saiba que hoje mesmo, se você crer de todo o coração, ele entra no seu coração e ele escreve o seu nome no livro da vida, perdoando os seus pecados. Não é lindo, maravilhoso? E como que isso pode acontecer? Pode acontecer ao você ouvir a palavra de Deus e acreditar de todo o seu coração. Assim como Raabe acreditava em tudo aquilo que ela tinha escutado sobre o poder de Deus, sobre o que Deus estava fazendo para o povo de Israel. Então, ela acreditou e ela então, ali com os seus espias na sua casa, ficaram ali, junto com ela, lá na casa dela, e o rei da cidade soube que havia entrado na cidade homens, e eles sabiam quem eram aqueles homens, que era do povo de Israel. Então, olha só, o rei mandou que soldados fossem até a casa de Raabe para fazer o quê? Achar aqueles homens espias e levarem para serem mortos. Que coisa terríveis! E eles, por ser soldados, estavam dispostos a obedecer às ordens do rei. Mas que você talvez não saiba é que Raabe, então, havia proposto um acordo para aqueles espias, dizendo mais ou menos assim: olha, eu acredito no Deus de vocês, então eu sei que ele é poderoso para livrar, eu sei que ele é poderoso para dar vitória, eu confio no Deus de vocês, vamos fazer um acordo? Assim como o Deus de vocês tem dado livramento para vocês, eu sei que ele também pode livrar minha vida. Olha, eu protejo, eu dou guarida, eu escondo vocês aqui na minha casa, e quando vocês voltarem para invadir a cidade, você livra a minha família e a minha vida. Combinado? Aqueles soldados acharam muito justo o combinado de Raabe. Então, assim foi feito. E o que ela fez? Ela, então, os colocou lá em cima do telhado e eles ficaram lá escondidinhos. E quando, então, os soldados chegaram lá perguntando deles, Raabe, então, disse: ah, sim, senhor, eles estiveram aqui, mas já foram embora e já faz tempo. Se vocês não forem logo, é capaz de vocês nem mais alcançar. E os soldados então acreditaram e foram embora, dar notícia para o rei e pegar o caminho de talvez encontrar aqueles espias. Então, Raabe ajudou aqueles homens a sair do telhado da casa dela através de uma corda. Então eles, desceram
escalaram a casa, todo aquele muro e foram embora. Mas eles deixaram um acordo que ela deveria colocar uma fita lá na janela da casa dela, para quando os soldados de Israel voltassem, eles soubessem do acordo dela com eles e assim ninguém iria machucar ou ferir quem estivesse naquela casa. Sabe o que aconteceu, crianças? Raabe, como acreditava em Deus e nos servos de Deus, Raabe fez exatamente o que foi combinado. Então, quando chegou o dia dos soldados de Israel, do povo de Israel invadir Jericó, olha quem é que estava lá dentro da casa: Raabe, o pai, a mãe, os irmãos, toda a família, a parentela, todo mundo ficou lá dentro daquela casa. E sabe o que aconteceu? Os soldados, o povo de Israel cumpriu o acordo com Raabe. E Raabe, ela então teve uma atitude dela confiar em Deus. E então, pela fé de Raabe, ela salvou a sua vida e a vida da sua família. Raabe fez uma escolha por ouvir sobre o poder de Deus e confiar. Eu e você também somos incentivados pela palavra de Deus a também fazer uma escolha. Vamos ler no livro de Josué, no capítulo 24, e o verso de número 15, que diz assim: Porém, se vós parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós, então, vamos conversar um pouco mais sobre a parte final do versículo. E eu vou convidar vocês a lermos juntos aqui no visual. Olha lá. Vamos juntos ler? Josué, capítulo 24, versículo 15. Sabemos que é o finalzinho pelas reticências. Então, o finalzinho diz: escolhi hoje a quem sirvais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, Josué estava fazendo a pergunta para o povo: e então, a quem vocês vão escolher? A quem vocês escolhem servir? Eu tenho certeza que você, criança, está aí no seu coração dizendo: eu quero servir a Deus. Assim como a heroína da nossa história de hoje. Mas Josué então diz para nós que a decisão dele e a minha casa representa a família. Então ele está dizendo que ele e a família dele serviriam ao Senhor. É o desejo do meu coração também, que eu e a minha família sirva ao Senhor de todo o coração. E eu tenho certeza que esse também é o desejo do seu coração, menino e menina, servir ao Senhor. Então, a palavra de Deus, ela nos incentiva a tomar uma decisão. Qual é a sua decisão hoje? É de servir a Deus de todo o seu coração? Aí você pode pensar assim: mas eu ainda sou uma criança, como é que eu faço para servir a Deus? Faça tudo o que você pode para agradar a Deus. Se você obedecer um pouco mais aos seus pais, você está agradando a Deus. Se você confiar um pouco mais na palavra de Deus, você estará agradando a Deus. Tudo que é certo que você conseguir fazer, você está fazendo e agradando a Deus. Quando você ora por alguém, você está agradando a Deus. E hoje, por que não orarmos pelas pessoas que trabalham nos hospitais? Eles precisam do socorro do Senhor. Eles precisam ser lembrados pela nossa oração. E dessa maneira também nós estaremos agradando a Deus quando a gente tem compaixão pelo outro. Então, existem muitas formas
de agradarmos a Deus. E cada vez mais nós podemos aprender como fazer isso através da palavra de Deus. Então eu convido você, menino e menina, a orar junto comigo, agradecendo ao Senhor pela oportunidade que Ele nos dá hoje de tomarmos uma decisão. Quer agradar a Deus? Quer servir ao Senhor? Eu quero. Vamos então orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus te agradecemos por mais uma devocional que o Senhor nos permite realizar. Pai, obrigado pela tua palavra e por tudo que ela representa e por tudo que ela é para nós. Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoa cada menino, cada menina e as suas famílias. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te pedir por todas as pessoas que trabalham nos hospitais, Senhor. Os médicos, enfermeiros, auxiliares, os recepcionistas, o pessoal da limpeza, que faz a comida. Jesus, e também nós te pedimos por todas as pessoas que estão nos hospitais internadas, longe das suas famílias. Deus, socorre essas pessoas, ajuda as famílias também que estão muito preocupadas nesta hora. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu sei que o Senhor pode ouvir nossas orações e pode nos responder. Deus, muito obrigada pela oportunidade que temos de te conhecer e de te servir. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos com gratidão e confiança. Crianças, que Deus abençoe a sua vida, a sua semana e até a próxima, hein? Tchau!